Trago hoje mais ensinamentos do mestre Ivanov e ele hoje vai ensinar como é que o pensamento se realiza na matéria, ou seja, como é que os pensamentos se materializam. Vamos prestar atenção. Poderíamos ainda abordar este assunto de maneira mais detalhada, mas seria inútil. A mim, é a ideia geral que me interessa. E daqui pode-se extrair a seguinte conclusão. Se o ser humano soubesse interpretar e aplicar na sua vida interior estas relações entre o Sol e a Terra, por intermédio do ar e da água, poderia transformar em si muitas coisas. É nisto que consiste o poder do pensamento. Portanto, é preciso saber, antes do mais, que o pensamento não pode exercer diretamente o seu poder no plano físico. Não se apanha brasas com a mão, mas com tenazes. E a sopa também não se tira com a mão, mas com uma concha. Passa-se o mesmo em relação a tudo o resto. E o braço? Pois bem, ele é precisamente o intermediário entre o pensamento e o objeto. Quando eu pego no torrão de açúcar, o que é que age? O meu pensamento, sim, por intermédio do meu braço, é o meu pensamento. Agora, imaginai que o meu pensamento fica inativo. Pois bem, eu tenho o braço, mas nenhum pensamento o impele a pegar no açúcar. Nesse caso, o meu braço não vai pegar-lhe. É neste sentido que se pode dizer que o pensamento faz tudo. Por intermédio do homem, o pensamento faz tudo. E o que é o homem? É precisamente um braço, um condutor, um meio. É sempre o pensamento que faz as pessoas correr ou deterem-se, que suscita as guerras e as devastações, sim. O pensamento faz tudo, mas desde que tenha braços para o realizar. E o homem também é um executante, um braço. O braço do homem é, portanto, um símbolo do próprio homem, que representa outro braço. Sim, o braço é um resumo do homem. O homem é um braço para o pensamento e pode ser que o pensamento seja também um braço para outros pensamentos em regiões progressivamente mais elevadas, até a divindade, que utiliza todos os braços, isto é, todas as criaturas. É este o motivo, caros irmãos e irmãs, porque a ciência iniciática, há muito tempo, formulou a ideia de que tudo o que vemos na natureza são pensamentos que se cristalizaram. Sim, os animais, os insetos, as árvores, as montanhas, os lagos, os frutos, as flores, mas não são do que pensamentos projetados por Deus e que se tornaram visíveis. Também vós sois pensamentos materializados. O homem é um pensamento, uma ideia. Para sabermos qual é o pensamento, a ideia, que está na origem de uma criatura, basta basearmos-nos na forma dessa criatura. Se um homem é perfeito, é porque o pensamento que lhe deu origem é perfeito. Todos os pensamentos se materializam. O polvo, a minhoca, o escorpião, o tigre, ganharam a sua cor, a sua forma, o seu modo de deslocação, a partir do pensamento que neles está oculto. Um pensamento de crueldade, ou de maldade, ou de ódio, ou de manha, ou de sensualidade. Portanto, cada pensamento, cada ideia, é evidente que ideia e pensamento não são a mesma coisa, mas não vou agora focar-me numa análise dos termos. Dizia, portanto, que cada pensamento, cada ideia, tem uma forma, uma cor, uma dimensão. É por isso que todos os iniciados veem e encaram o mundo como uma criação do pensamento,
uma condensação do pensamento divino. Eu já vos disse, se bem vos lembrais, que quando os homens têm pensamentos, sentimentos e desejos divinos sublimes, esses pensamentos e esses desejos realizam-se algures no universo, mas também no interior do seu próprio ser. E quando os homens são maus, vingativos, cruéis, os seus pensamentos e os seus sentimentos também se realizam sob esta ou aquela forma, algures, no mundo e neles próprios. Evidentemente, isso não é visível de imediato, mas um dia tudo se verá. Também já vos disse que as plantas venenosas e os animais perigosos são alimentados, nutridos e sustentados pelos maus pensamentos dos humanos. Sim, o seu veneno, a sua maldade, destila-se algures e produz flores venenosas, insetos venenosos, etc. Ao passo que os bons pensamentos, as boas ideias de todas as criaturas visíveis e invisíveis produzem tudo o que é belo, encantador, perfumado e luminoso. Portanto, mesmo sem nos apercebermos, nós participamos nesta criação. Criamos continuamente coisas boas ou más, consoante a natureza dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. O que impede os humanos de verem esta realidade é o facto de os efeitos não serem imediatos. Mas não se deve estar à espera dos efeitos imediatos para se ficar convencido. Há pessoas que dizem: se não vemos os resultados, por que é que havemos de acreditar? Mas os iniciados que se deram ao trabalho de observar os fenômenos da natureza sabem que tudo o que é sutil acaba por materializar-se, tal como acontece com a cristalização dos sais. Vós olhais para o líquido onde o químico dissolveu o sal e dizeis: não há nada neste líquido, porque não conseguis ver. Espere, diz o químico, vamos aquecê-lo. Então os cristais aparecem. Se der a um sal as condições adequadas, ele cristalizar-se-á. Também há muitas coisas na cabeça dos humanos que podereis ver materializadas em atos, se lhes derdes as condições adequadas. Fisicamente, geometricamente, dar-se-á este ou aquele acontecimento. Então, como é possível não acreditar que o pensamento se realiza? Agora eu vou falar-vos acerca de uma outra maneira pela qual o pensamento pode realizar-se. Por exemplo, como pôr sal na sopa por intermédio do pensamento? Para mim está claro, é preferível temperar a sopa pegando no sal com a mão. Mas suponham que há certas pessoas que conhecem as leis da materialização do pensamento, tal como ela é praticada nas sessões espíritas. Nesse caso, podem materializar uma mão fluídica e com essa mão, que está condensada, embora permaneça invisível, pegam no sal e põem-no na sopa. Portanto, o pensamento é capaz de agir sobre a matéria, mas por intermédio de um outro plano. É preciso envolvê-lo com uma matéria muito mais espessa, a matéria etérica, e esta matéria agirá sobre a matéria física, pois pertencem ambas à mesma região e por isso têm afinidades. Mas querer atingir e fazer mover a matéria sem incluir intermediários, isso é ignorância e não dará resultados. Porém, deveis ficar a saber que os iniciados não perdem tempo a produzir fenômenos deste gênero. Não é que não possam fazê-lo, mas é uma perda de energias e de tempo completamente inútil.
É muito mais fácil utilizar a mão para pôr o sal na sopa. Então, em que é que se concentram os iniciados? Noutras atividades bem mais importantes. Eles trabalham para produzir transformações nas cabeças dos humanos, pois, em seguida, essas cabeças transformadas encontrarão um meio de comunicar com o sentimento com os atos. E então, os humanos seguirão numa direção magnífica. Portanto, é muito melhor, é muito mais útil do que concentrar-se para mover isto ou levantar aquilo, pois com este gênero de práticas não se faz nada ao nível do coração, da alma e do pensamento dos humanos para os melhorar, os instruir e os encaminhar para Deus. Os faquires focaram-se em fenômenos muito pouco importantes, ao passo que os verdadeiros sábios disseram para si mesmos: é possível, nós podemos fazer isso, mas perderemos muito tempo e muita energia, e para ganhar o quê? Tão pouco? Não vale a pena. Vamos concentrar a nossa energia noutros domínios, que são milhões de vezes mais importantes para o futuro da humanidade. É assim que os sábios raciocinam. Aconselho-vos a também não vos deixar desembarcar nesses exercícios. Deveis aplicar o saber que possuís unicamente num trabalho que vale a pena, que seja realmente da maior importância para o futuro da humanidade. E, como agora sabeis que mais cedo ou mais tarde o pensamento se realiza, deveis aumentar a vossa esperança, a vossa coragem e não esperar tanto por resultados imediatos. Se estiverdes a contar com resultados imediatos, ficareis decepcionados, desanimados, abandonareis tudo, e é pena. Então, o que é que nós fazemos na fraternidade? Trabalhamos na construção de pontes. Há muito tempo que eu vos digo: sois trabalhadores do serviço de pontes e calçadas. Sim, construís pontes entre vós e o sol, entre o vosso pensamento e a matéria. E como essa instalação é extensa, delicada e complicada, é preciso tempo. Mas, quando ela estiver terminada, vereis como tudo funcionará. Carregareis num botão e na fábrica todas as máquinas entrarão em funcionamento, mas desde que tudo esteja conectado.